A pandemia da Covid-19 tem sido devastadora para a economia. Especialistas afirmam que ainda é difícil prever o fim dessa recessão. O problema é atribuído à falta de respostas efetivas por parte dos governos municipal e estadual. Se a economia fosse uma paciente infectada pelo novo coronavírus, estaria internada em estado muito grave. As medidas de isolamento social para conter o avanço da doença provocaram um impacto sobre a atividade produtiva, o emprego e o consumo tão amplo e intenso que especialistas afirmam que, se nada for feito de imediato, haverá recessão com dimensões comparáveis ao período pós-guerra. A gente está vivendo num momento que as pessoas do comércio teve que demitir muita gente. Então a gente não está sentindo ainda esse impacto tão forte. Por quê? Principalmente os trabalhadores, porque estão recebendo fundo de garantia. A hora que acabar esse fundo de garantia, você vai sentir esse impacto diretamente na economia, que as pessoas não vão ter dinheiro para fazer compras. Aí não adianta abrir o comércio quando as pessoas não têm dinheiro, porque você não vai ter para quem vender. E aí a gente vive num momento que vai ser dramático, que as pessoas vão estar em casa com fome, necessitando de alimentos, de bens de necessidade pessoal, e não vão ter recursos para poder fazer essa aquisição. Aí sim a gente vai viver um momento que é muito perigoso, que é uma escalada de violência como nunca houve na nossa história. Então é importante que a gente aprenda com a história dos outros países para a gente não cometer os mesmos erros que foram cometidos em outras épocas. O especialista em administração pública considera que essa crise é muito mais ampla porque conseguiu combinar uma turbulência na saúde com economia e política. No entanto, Rafael afirma que o país tem boas armas para atravessar essa nova adversidade, aplicando recursos para a renda mínima às famílias e também financiamento para as empresas. O governo central tem tomado diversas medidas muito positivas. Por exemplo, você tem os juros hoje da menor casa que teve na nossa história, 2,25%. Isso faz com que o dinheiro seja revertido para o setor produtivo. Só que o que adianta você injetar recursos na economia se ela não consegue vender na ponta, se não consegue ir para o consumidor final, não consegue rodar a roda da economia? Então, na verdade, você acaba injetando recursos e ele não chega ao seu destino, ele fica empossado no meio do caminho. Então, acaba sendo que medidas não concatenadas, não centralizadas, você não tem um retorno ideal para a política econômica. E aí parece que a gente vive num momento que está todo mundo perdido. Justamente porque a gente não tem uma harmonia entre poder executivo, legislativo e judiciário, que seria fundamental nesse momento. Esse especialista em marketing também vê uma recuperação dependente do apoio de governos e acredita que, enquanto as restrições à circulação de pessoas continuar, a retomada das atividades se torna ainda mais difícil, lenta e gradual. No comércio, a saída pode ser as vendas online, mas nem todo tipo de negócio pode ser feito pelo e-commerce. E o pequeno empresário encontra dificuldades no mundo digital. Então não adianta você falar em e-commerce, não adianta você falar em comércio virtual, quando você está lidando com uma oferta com as empresas que não têm estrutura para isso, não tem conhecimento, não tem capacidade técnica, e um consumidor que também não tem habilidade ou habilitação para lidar com esse tipo de comércio, ele prefere ir à loja. Nesse caso, você teve uma perda muito grande e que a retomada, lógico, a retomada com todo cuidado, a retomada olhando os protocolos de saúde, ela é essencial para que você comece a ter a economia, principalmente de pequenos comerciantes, de pequenas indústrias se movimentando novamente. Nesse momento, nós temos que salvar as pessoas e salvar as empresas. Tem que ser não ou. O medo de ir à falência é uma realidade. Aqui em Ribeirão Preto, a estimativa do comércio varejista é que 60% das empresas devem fechar as portas devido à crise. Somente em abril, 5 mil pessoas ficaram desempregadas. Números que assustam e preocupam. Esse especialista em gerenciamento de crise aposta que os municípios devem agilizar o debate e fortalecer medidas para que o brasileiro absorva minimamente o impacto negativo desse período. Hoje a gente está vivendo na menor taxa de juros da história do Brasil, né? Isso significa uma melhor possibilidade de aquisição de crédito, né? Esses créditos estão sendo disponibilizados. E o auxílio emergencial também, ele que é inédito, ele vai fazer muita diferença na economia. Ou seja, por que aquele segmento do varejo de alimentos está
tão robusto? Porque você está assegurando, né? Você está prestando, o governo, no caso, está prestando uma segurança alimentar para a população e cá entre nós, famílias, um grande espectro de famílias que se ajeitavam em termos alimentares com o Bolsa Família, está recebendo o triplo ou até 6, 7 vezes mais do que o auxílio que recebia antes. Então, isso vai fazer um giro de economia e esse giro da economia vai retornar às vagas de trabalho, vai retornar aos empregos e aí a economia volta para a normalidade. Veneu Jordão também afirma que para uma situação delicada como essa é necessário uma visão diferente sobre a economia, em especial com as políticas públicas. O que vai fazer uma sociedade, um município, sair mais rápido ou mais devagar, superar melhor essa crise é informação. Né? Então, um município, ele tem toda a condição, ele tem um arcabouço, uma estrutura, funcionários, ele pode direcionar essa força dele para ampliar a chegada, acelerar a chegada da informação, todas as informações, não só de cunho da crise, como o medicamento disponível, onde ele tem, qual farmácia tem. Não, mas ele pode informar também, olha, tem esse crédito, tem aquele outro crédito. Você está tendo dificuldade com o quê? Levantar as dificuldades, né? As secretarias aí de desenvolvimento econômico do município, levantar as dificuldades que os empresários estão tendo e efetivamente prover orientação. Ximene Osório para o Jornal da Clube.